Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia a você que sintoniza aqui a Rádio da Vila no Facebook. Estamos começando Em Cima da Hora e vamos juntos até 9 e pouco da manhã com muita informação, opinião, comentários, sempre muito abalizados para você continuar sendo ouvinte e o internauta mais bem informado de toda a nossa região aqui da Baixada Santista. Já presença aqui no estúdio virtual da Rádio da Vila, o nosso comentarista habitual, o advogado Fernando Pereira. Bom dia, Fernando. Bom dia, Heraldo. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma manhã bem gostosa, fresquinha, mas o clima em Brasília tá quente, viu, Heraldo? Em especial no Supremo Tribunal Federal. Acho que vamos relembrar aqueles embates famosos. Lembra do Barbosa com o Gilmar Mendes? Barbosa, né? Agora vai ser o nosso presidente Fux com o ministro Marco Aurélio. Mas o Marco Aurélio vai embora no ano que vem, né? Então parece que acalma um pouquinho os ânimos lá. Antes de sair, ele quer causar. Certo, sem dúvida. Ô, Fernando, nós estamos hoje com um convidado especial também. Eu gostaria que você já apresentasse, então, o nosso convidado de hoje. Está lá na outra ponta do estúdio virtual da Rádio da Vila. Dr. Eduardo Fernandes, nosso colega advogado, militante na área eleitoral e é presidente do Centro Espanhol aqui em Santos. Bom dia. Muito bem. Bom dia, doutor Eduardo Fernandes. Obrigado pela participação. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite aí. E vamos nessa manhã aí esquentar um pouquinho aí as ondas aí da internet aí para trazer bastante informação aí para o pessoal. Tá certo, então. Bom, vamos dar uma chegadinha até do Rio de Janeiro lá, porque tem uma informação que a Cristina Brasil é a filha do Jefferson Barbosa, né? Que foi deputada federal. Estava até cotada para ser ministra do Trabalho, mas depois da veiculação de umas imagens num passeio de lancha, né, Fernandinho? A coisa desandou. Bom, o Gabriel vai soltar esse áudio, a gente já comenta na sequência. A Justiça determinou a soltura da ex-deputada federal Cristiane Brasil e do ex-secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes. Os desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidiram nesta quinta-feira, por unanimidade, substituir a prisão preventiva dos dois por medidas cautelares, incluindo o recolhimento noturno e a entrega de passaportes. A decisão também alcançou o empresário Flávio Salomão Chadud. A ex-deputada e Chadud tiveram a prisão preventiva decretada no mês passado, em operação que também levou à prisão o então secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Como Fernandes apresentou no momento da prisão o exame confirmando que estava com Covid-19, a medida cautelar foi convertida de preventiva para domiciliar. Porém, no dia 30 de setembro, após cumprir quarentena, ele foi levado para o presídio de Bangu 8. Cristiane Brasil, Flávio Chadud e Pedro Fernandes foram presos na segunda fase da Operação Catarata por supostos desvios nos contratos de assistência social entre 2013 e 2018, que custaram quase 120 milhões de reais aos cofres públicos. A ex-deputada Cristiane Brasil é filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, e estava pleiteando uma vaga de candidata à Prefeitura do Rio. Após a prisão, no entanto, o partido desistiu de lançar a candidatura dela. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Bom, Fernando e Eduardo, eu acho que com essa situação aí, ficou bastante... atingiu de certa forma com muita intensidade. Eu acho que desistiu de ser candidato a prefeita lá no Rio, né, Fernando? Sim, claro. Essa operação e a prisão enterraram qualquer pretensão que ela tinha. Aliás, nos últimos anos, ela vem só se envolvendo, né, em situações que acabam denegrindo a imagem dela e ela vai perdendo espaço na política, né? Na política carioca, política nacional.
enterrou e mexeu, né, na eleição carioca, né, porque de alguma forma ela poderia incomodar um ou outro candidato. Agora você vê que a operação ela abrange um período em que o governador no Rio era o Pezão, né? Cabral, Pezão, então eles vêm dentro daquela turma, né, daquela quadrilha que aplicou muitos golpes e fraudaram muito a população carioca. Aliás, o Rio de Janeiro está contaminado, né? Desde o garotinho, a garotinha, Cabral, Pezão, o Itzel agora, quer dizer, todo mundo, quer dizer, situação aí da ex-capital federal é grave, viu? E em toda eleição tem um garotinho concorrendo, né? Tá lá a filha do garotinho, né? Concorrendo à prefeitura do Rio de Janeiro. Tá certo. O Eduardo, que é advogado, milita muito na área eleitoral, esse tipo de coisa, de certa forma, acaba, né, com qualquer pretensão eleitoral de um candidato, né? Uma prisão assim, realmente, né? Fica difícil, né? Aparecer, botar a cara na televisão, mandar sua voz pelo rádio ou nas redes sociais pedindo voto, fica complicado, hein, doutor? Ah, sim, sem dúvida. Na verdade, assim, não teria, de acordo com na situação que ela foi detida, foi presa, não caracterizaria uma impugnação da candidatura dela, porque, na verdade, o processo ainda estaria em trâmite e ela não teria uma condenação, né? Mas, politicamente, não teria condições nenhuma de conduzir uma candidatura nessas condições aí. Então ficaria extremamente complicado para ela. Mas no Rio de Janeiro parece que quem entra na política já tem que entrar com um habeas corpus preventivo, né? Não tem jeito. Boa. Bom, e lá de Brasília, o presidente Bolsonaro diz que não tem nada a ver com o vice-líder do governo, né, o senador lá que foi flagrado com dinheiro na cueca. O Jair Bolsonaro disse ontem que o caso do vice-líder, flagrado com R$ 33.150 na cueca e outros 10 mil, além de 6 mil dólares no cofre, não tem nada a ver com o seu governo. Ele justificou que a escolha de vice-líderes se deu por indicação dos líderes partidários, no caso da Câmara e por comum acordo no Senado. Esse caso não tem nada a ver com o meu governo. Meu governo são os ministros, as estatais e os bancos oficiais. O presidente disse ainda que Chico Rodrigues, do DEM, lá de Roraima, né, tinha prestígio e carinho de quase todos. Nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso, lamento. Mas o que chama a atenção é o seguinte, há várias imagens que se foram veiculadas ontem, né, do Bolsonaro com o Chico Rodrigues, que foram companheiros lá de Congresso Nacional durante muitos anos, e essa história de dizer que não tem nada a ver com o governo, tem sim, porque como é que você vai eleger ou vai indicar alguém, nomear alguém como vice-líder do teu governo, se você não tiver uma afinidade, né? E o curioso é que tem vários discursos desse senador, né, falando contra a corrupção, de ações contra a corrupção, e ou ele tem a bunda muito grande ou estava com nota de R$200, essa cédula nova, hein, Fernando? Olha, o que a população quer ver, Heraldo, é esse vídeo, né, que a Polícia Federal, nessa diligência, entrou filmando tudo. E o delegado percebeu, né, diz a matéria, né, que saiu em todas as plataformas, um volume diferente, né, na calça do senador. E aí foram averiguar já e estavam lá. Senhor e tal, né? R$30 mil. R$30 mil. É muita grana, né, para esconder na cueca. Pois é. Tem que ser em nota de 200 para não chamar tanta atenção. Tudo que a gente suspeitava que a nota de 200 ia servir para facilitar, né, os corruptos a esconder o dinheiro, porque você precisa de um volume menor, vem acontecendo. Olha, já apareceu o primeiro caso da cueca. Bom, mas outra situação também que chama a atenção é o fato de que roubar, né, meter a mão no cofre público tá muito fácil, né? Na verdade, o que esse pessoal tá tendo dificuldades é de esconder o dinheiro, né? Desde o Gedel
a gente vê essa dificuldade de eles ocultarem o dinheiro, né? E até recentemente nós tivemos um caso aqui em Mongaguá, né? Mais de 5 milhões, salvo engano, lá do ex-prefeito Próxida, né? Então, roubar é fácil, o difícil está sendo esconder o dinheiro, hein? E sempre em dinheiro, né, Heraldo? Sempre em notas vivas. Sempre notas vivas. Eu tô lendo a reportagem aqui, Heraldo, que o senador estava de short azul, camiseta amarela, né? Tava com as cores da short bandeira. de pijama, alguma coisa assim. E o volume estava na parte traseira das vestes. É uma situação, né? Constrangedora, no mínimo, né, rapaz? Né? Um senhor de idade já, nessa situação. E a grande dificuldade, na verdade, agora falando mais sério, de justificar esse volume, esses valores em casa, como você citou o caso de Mongaguá, né? Não é mesmo, Eduardo? Isso, né? Na verdade, o expediente de utilizar dinheiro em espécie justamente é para tentar esconder essa movimentação. Mesmo porque é um controle aí de órgãos como o COAF, que acabam fazendo um rastreamento desse dinheiro. Só que agora a gente vê algumas informações, algumas reportagens que está se utilizando também muito daquelas moedas digitais, né, criptomoedas, para poder fazer algum tipo de transferência desses valores, né? Mas o mais usual mesmo é você utilizar dinheiro em espécie, porque ele você não tem como rastrear, né? Não tem como rastrear. Fica extremamente complicado você fazer um rastreamento. Mas a partir do momento que tem uma informação e tem uma operação dessa, com uma ordem judicial e o dinheiro está lá, fica difícil. Agora, no tocante aí, o que o Heraldo e você, Fernando, mencionou agora do professor Arthur lá de Mongaguá, há que se ressaltar aí que o advogado, nosso colega aí, é o Eugênio Malavasi, aqui de Santos, que defendeu ele no TRF, que o processo, como ele tinha prerrogativa de foro, começou no TRF, já na Tribunal Regional Federal. Ele foi absolvido, né? Ele foi absolvido, é verdade. Mas para a população fica a história, né? Fica aquela coisa, mas tudo bem, foi absolvido, mas e essa dinheirama toda, né? Porque se falou na época, né, que era desvio, inclusive da merenda escolar, essa coisa toda. É outro que também teve a sua carreira ceifada. Eu acho que disputar voto pode até tentar, mas ficou bastante manchado, né? Porque politicamente, fica denegrido, né? Isso. Porque, Eduardo, a questão é o seguinte, Heraldo, no caso de Mongaguá, foram milhões. Não é comum você guardar milhões de reais em casa. Por isso que fica essa impressão de que é alguma coisa errada, né? Claro. Pessoas, esse tipo de valor você guarda num banco. No caso, voltando aqui rapidamente no caso do senador de Brasília, 30 mil reais não é nenhuma quantia absurda que um senador não pudesse ter em dinheiro em espécie em casa. Né? Por que guardar nas vestes? Ficou feio, ficou uma situação vexatória, constrangedora, e você passa a desconfiar da situação, né? O cara esconder 30 mil reais. É uma coisa normal, assim, as pessoas podem ter isso em casa, não 30 mil pode ser a venda de um veículo, alguma coisa assim, né? Não falo nem de imóvel, um veículo, que é coisa comum aí, um veículo... Não se justificaria ter que esconder esse valor. Um veículo popular, né? Mas eu lembro de uma época que eu advoguei... Heraldo. Pois não, doutor, pode falar. Então, pelo que eu li ontem, parece que ele já tinha declarado no imposto de renda dele que ele tinha 450 mil reais em espécie, né? Em casa. É uma boa justificativa já. Então, quer dizer, já tinha declarado oficialmente. Não sei por que já não o valor. Veja bem, já não caracteriza o delito aí ou seja, lavagem seria utilizar de uma forma oculta o dinheiro que você obteve de forma ilícita, né? Então você vai passando de um lugar para outro esse dinheiro. Então, se
efetivamente essa informação for confirmada que ele tem declarado R$450 mil em espécie em casa no imposto de renda já dele, não é uma, vamos supor, não é uma informação retificadora, é uma declaração já que ele já fez há anos e já vem declarando, então eu acho que agora a gente não sabe as outras implicações que tem, né, nessa operação aí. E o ministro Luiz Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues, né, que foi flagrado aí na quarta-feira com essa dinheirama na cueca. O Barroso enviou o caso para a deliberação do Senado, a quem cabe manter ou não o afastamento do parlamentar. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão, né, do senador, mas o ministro Barroso concedeu apenas o mandado de busca e apreensão, né? Então tá aí agora. O Bolsonaro também já o afastou da vice-liderança do governo, e agora cabe aos senadores dizer se afastam ou não o cidadão aí, o representante do Estado de Roraima, né? Agora, é claro que vai ter toda essa situação, dizer, né, o doutor Eduardo lembrou bem, a declaração de imposto de renda dele, essa história toda, vão fazer de tudo para mantê-lo lá. Eu não sei se ele já está naquela segunda fase do mandato, já é a primeira, não lembro disso, né? Porque o mandato de senador é de 8 anos, né? Então vamos ver se ele continua lá representando o estado de Roraima. Não é isso, Fernando? Sim, e tudo acaba respingando no governo, né, Heraldo? Por ser vice-líder do governo, na ocasião, hoje já não mais, até ontem, acaba respingando no governo, né? Mais algo negativo para se falar desse atual governo. Porque o Bolsonaro é boco roto, né? Ele ficou falando aí, eu acabei com a Lava Jato, e às vésperas dessa situação do senador, ele falou que se tivesse corrupção no governo dele, ele dava uma voadora no peito do corrupto, essa coisa toda. Será que ele vai pular no peito aí do senador, do velhinho? Não vai, né? São companheiros de parlamento, vai dizer assim, pô, você pisou na bola, você... né? Abrir as portas e falar para o cara, eu tenho aí o meu dinheiro, está no cofre aí e tal. Mas não sei o quê, é ilícito, não é? Bom, vocês que têm que provar, né? Com certeza. Mas acaba respingando. Acusa, no caso. E não foi nem o governo que tomou a atitude de tirar ele, né? De tirá-lo de líder do governo. Ele mesmo pediu, né, o afastamento, enfim. E o governo agora vai ter que escolher um outro líder, um outro vice-líder. Pois é. Que não seja corrupto. E no Supremo, por 9 votos a 1, né, foi mantida, né, a cassação lá da liminar do Marco Aurélio, e que determina o retorno à prisão do André do Rep, né? E foi uma sessão onde não faltou críticas à posição do ministro Marco Aurélio, que eu, particularmente, eu acho que ele seguiu o que estava na lei. Agora, nessa votação de ontem, nessa deliberação de ontem, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal agiu como legislativo. Deu uma interpretação totalmente diversa do que foi colocado lá no Código do Processo Penal, né, o artigo 316. Lá não está dizendo que vai ter que ser mantida a prisão e vai ter que se reanalisar. O texto diz o seguinte: não vê a validade em 90 dias, perde a validade. Eu entendo dessa forma, mas os ministros legislam também. Pois é. O ministro Marco Aurélio... Não sei a opinião dos colegas aí. O ministro Marco Aurélio, Heraldo, tecnicamente agiu de forma correta. Ele cumpriu ou aplicou o que está na legislação penal. Como não havia essa reavaliação, ele soltou. E não foi um caso por mais paradoxal que seja, mas é a história, né? Sim, e ele já vinha fazendo isso, ele já tinha um histórico de vários casos anteriores. Então ele vinha mantendo essa linha de entendimento. Claro que o fato do réu beneficiado ser quem é, um mega traficante, uma pessoa super perigosa, de periculosidade alta, uma pessoa que controla uma das maiores
quadrilhas, né, do Brasil, enfim, com atividades no exterior, enfim, ganham grande repercussão. Vem a Procuradoria-Geral da República recorrer dessa decisão que derrubou a prisão. O presidente, envolvido nessa repercussão negativa, disse ontem, fundamentou, decretou novamente a prisão, ou cassou a liminar que liberava o réu, visando a imagem do Supremo e tal. Deu muita discussão ontem isso, né, Heraldo? Muita discussão. Vários ministros com o dedo em riste para cima do presidente do tribunal, que estreou com o pé esquerdo, né? Está no início do mandato dele, estreou com o pé esquerdo. Ele criou um grande clima negativo dentro do plenário, vamos dizer assim, né? Entre os colegas. E agora acabou vencendo o entendimento, embora não seja o que a lei determine, mas eles mantiveram o entendimento, nesse caso, de que, ultrapassados os 90 dias, seja que instância estiver o processo, ou o relator, no Tribunal de Justiça, na TRF, ou no STJ, ou no Supremo, terá que comunicar ao juiz que decretou a prisão para que ele se manifeste, antes de liberar o réu. Ficou assentado ontem, por maioria, que se acontecer novamente esse caso, como aconteceu com o André do Rep, o juiz, no caso de primeira instância, será comunicado, cientificado do prazo de 90 dias que extrapolou, para que ele se manifeste sobre a prisão, antes de que seja tomada uma nova decisão sobre o caso, de soltura ou não. Você cria uma burocracia até excessiva, até porque o caso não estava mais na primeira instância, o cara já estava no tribunal, né? Foi vara federal, já estava no tribunal federal, quer dizer. Vai ser como se fosse um pedido de explicações, num mandato de segurança. Mas o processo não está com o juiz em primeira instância, o que vai fazer? Vai prorrogar por mais tempo ainda, aí vai ter que pedir para o tribunal para remeter o processo novamente, para reanalisar. Enfim, essa é a situação que está colocada. Eu não acredito que haja movimentação, não haverá movimentação de processo, só de ofícios entre os tribunais, entre as instâncias. Certo. Quer acrescentar alguma coisa, doutor? Quanto a esse processo específico do André do Rep aí, eu entendo que, assim, o problema acho que a gente tem que analisar a origem dele, né? A origem dele, que eu vejo, é essas decisões monocráticas, né? Você acaba um ministro muitas vezes decidido de uma forma isolada, e aí, em razão de uma interpretação regimental, aí o presidente acaba atuando, o presidente do STF acaba atuando para tentar caçar a decisão. O Supremo Tribunal batido cabeça nessa de que é necessário levar a decisão para o colegiado, uma decisão monocrática. Então, acho que eu entendo que precisa haver uma conversa, porque eu não vejo isso aqui no STF, no Brasil. Eu vejo sempre cada um, não sei porque a transmissão é pela televisão, cada um dá voto aí de 3, 4, 5 horas aí, sem justificativa, eu entendo. Eu acho que, por exemplo, se você olhar a Suprema Corte Americana, na Suprema Corte Americana tem o chamado voto colegiado. Você se reúne lá em bloco com alguns ministros e 4, 5, 6 ministros lá votam, nós vamos votar desse jeito. E aqui no Brasil a gente não vê essa cultura aí. Cada um decide da forma que lhe convém, aí depois acaba tendo esses problemas institucionais. Você vê que esse julgamento de ontem, ele levou 2 dias. Né? Ele começou na quarta-feira e terminou ontem. Eu penso também que tem que ser uma decisão colegiada, né? Eu acho que talvez o Marco Aurélio, quando recebesse esse habeas corpus, ele que encaminhasse para o plenário, até porque é uma situação nova, né? Nós tivemos uma alteração na legislação que, se você olhar assim a olho nu, ele tem
tem algumas interpretações. Então, até para evitar esse tipo de coisa, ficou esquisito para o Supremo, porque parece que, na verdade, é uma loteria, né? Se você encaminhar um recurso para o Supremo, você tem que torcer para que aquela área mais liberal, né? Aquela área mais, por exemplo, centrada um pouquinho, porque senão, né, você não tem uma uniformidade nessa situação. Isso ficou evidente também na questão da prisão em segunda instância, né? O Heraldo, em relação à distribuição que você falou, inclusive ontem já teve uma alteração regimental, inclusive no tocante à redistribuição dos processos, porque houve um comentário aí, houve um comentário aí que a distribuição desse HC aí tinha sido, não posso usar a palavra manipulada, né, mas direcionada para um determinado isso. Pois é. Porque a notícia que chegou é que foram distribuídos 9 habeas corpus. Até que fosse distribuído para o Marco Aurélio. Depois desistiram dos outros porque sabiam que ele tinha esse entendimento. E uma coisa que foi discutida ontem, Heraldo, muito debatida, é que o Marco Aurélio recebe o habeas corpus, ele tem aquela prerrogativa de analisar o pedido liminar. Ele defere a liminar. Havendo um recurso, no caso do Ministério Público, o que eles debateram? Não poderia o presidente analisar esse recurso, teria que jogar para o plenário, aí sim, hoje 10, né? Os 10 discutirem, derruba, não derruba, mantém ou não mantém, que é o que normalmente acontece, mas o presidente, entre aspas, de forma extraordinária, que não vai ser uma coisa assim usual dele, mas pela repercussão, pela imagem negativa que estava causando ao Supremo, e ele é o presidente, ele tomou a sua decisão de caçar a liminar dada pelo Marco Aurélio, e aí o Marco Aurélio ficou enfurecido, né? Enfurecido seria a palavra. Foi. E essa situação, essa decisão, ela ainda acaba provocando reflexos periféricos. Veja que em São Paulo, o Partido Novo desfiliou um candidato a vereador que se manifestou nas redes sociais dele apoiando a decisão do ministro Marco Aurélio. Né? É o vereador, candidato a vereador, melhor dizendo, Marcelo Castro. Ele teve a filiação suspensa pelo Partido Novo na quarta-feira, após apoiar pelo Twitter a decisão do ministro Marco Aurélio. Né? E na manifestação dele, ele disse assim, olha, o tal do André do Rep estava preso temporariamente há 1 ano. A lei é clara, prisão preventiva por mais de 90 dias tem que ser fundamentada. Não foi. Acertado. Ademais, o cara foi preso por tráfico, não por assassinato ou latrocínio. Tráfico, diz ainda o candidato, nem devia ser crime, escreveu ele, né? Após a desfiliação, ele justificou que não sabia que o André do Rep era considerado um dos maiores traficantes do país, mas já achava ser um pequeno contraventor. E detalhou, aspas, não defendia o PCC nem nada nesse sentido, por óbvio. Penso que a guerra às drogas falhou miseravelmente, portanto, penso que a descriminalização com conscientização é o melhor caminho. Defendo o Estado Democrático de Direito. Bom, se ele foi afastado do Novo, quer dizer, eu acho que fica até impedido de concorrer. E é até bom, né? Porque um cidadão como esse, que se manifesta sobre algo que ele nem sabe ainda, então, como vereador, seria uma lástima, né? Porque ele vem a público, não sabia que o cara era traficante, não sabia que o cara era envolvido com facção, não sabia disso, não sabia aquilo. Tem todo o direito de defender a descriminalização das drogas, essa coisa toda, mas não essa bobagem que ele diz aí, agora é pego dessa forma. E está pagando o preço, né? Pagou o preço. E o Heraldo, nesse... O Heraldo. Sim, pode falar. Nesse ponto aí também teve aquela informação lá que o HC tinha sido assinado por um ex-assessor do ministro. É verdade, é verdade. E ao ser ele questionado... Não lê a capa, né? Isso, e ao ser questionado eu não sei aonde que ele estava, se era na CBN ou na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes que ele estava dando entrevista,
e foi questionado aí, você ficou super irritado e desligou o telefone, não sei se vocês acabaram chegando a ouvir isso, né? Falou que era injúria, isso é uma injúria, e acabou desligando o telefone, ou seja, são uma série de ruídos aí que acabam desprestigiando a instituição, né? Eu acho que não tinha necessidade de expor a instituição, o Supremo Tribunal Federal, numa berlinda dessa, né? E o presidente tendo que apagar esse incêndio, né? Exato. Olha só, aí a gente está nesse tema ainda do Judiciário ainda, a Procuradoria-Geral da República recorreu no Superior Tribunal de Justiça para abrir inquérito sobre o desembargador Eduardo Siqueira, que humilhou um guarda municipal. A Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso para garantir que o STJ determine a abertura de inquérito sobre o desembargador Eduardo Siqueira, do TJ de São Paulo. Foi flagrado em julho humilhando um guarda civil municipal de Santos, né, após ser multado por não utilizar máscara enquanto caminhava na praia. Ele aparece no vídeo chamando o guarda de analfabeto. Bom, o pedido, né, não foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, agora a Procuradoria quer, né, rever essa decisão do ministro lá do STJ, o Raul Araújo, que alegou não ter ficado configurado o delito de abuso de autoridade, uma vez que o crime exigia que o agente invocasse a sua condição de funcionário público para descumprir obrigação prevista em lei. Bom, está aí rendendo ainda hoje a situação do Siqueirinha na praia. Meu Deus, Geraldo, ele puxou a carteira de juiz. Como ele não se identificou como funcionário público? Perguntou para o guarda, você sabe ler? Exato. Você sabe ler? Puxou a carteira. O rapaz, olha, eu não analiso nem se a abordagem foi preparada ou não, mas o fato é o seguinte, ele é um funcionário público, é concursado, quer dizer, você para fazer um concurso tem que saber ler, ué. Tem que ter uma condição mínima exigida ali no edital, essa coisa toda. Né? Que houve realmente, claro que houve, né? O chamado espírito Araújo, de corpo, para não dizer de porco, né? O ministro Raul Araújo deve ter visto um vídeo que a gente não assistiu, né? Também. É a questão do corporativismo também, né? Que macula muito a imagem do judiciário como um todo. Quer dizer, ele acaba não processando e julgando os seus pares, né? Por crimes praticados no exercício da função ou por conta dela, né? Ou se valendo dela. É verdade. Doutor Eduardo, quer comentar essa situação ou não? No caso aí do desembargador Eduardo Siqueira, talvez aí a interpretação que tenha se dado aí, talvez seja até de um ato de resistência civil aí pela obrigatoriedade do uso da máscara. Talvez ele tenha que ter esse viés aí interpretativo aí, porque tem muitas pessoas aí que se identificaram até nas redes sociais aí com o comportamento dele como se fosse um ato de resistência contra a invasão do poder público nas liberdades individuais. E eu acredito, eu não cheguei a ler a peça de defesa dele quanto a... Eu sei que foi publicada, mas eu não cheguei a ler, mas eu não sei se ele chegou a alegar isso. Eu vi alguma questão sobre um problema de saúde, que ele está sobre cuidados médicos, está tomando medicamento, mas também tem aquelas situações anteriores. Parece que ele já tinha mais de 10 processos administrativos lá, inclusive de colegas dele reclamando do comportamento dele de colegas. Então, o que o ministro Raul Araújo do STJ entendeu é que nesse caso específico não havia um abuso de autoridade. Talvez ele entenda aí exigir um dolo, uma situação, um comportamento aí volitivo dele, uma vontade de ter
de ter abusado da autoridade. Entendo que foi por esse viés, mas isso não vai impedir da infração administrativa ser apurada no CNJ, né? Claro, claro. Sim, sim. Aliás, Inclusive, essa situação... ele continua afastado, né, Heraldo? Ele continua afastado pelo CNJ e está recorrendo aí para tentar voltar. Aliás, essa situação foi abordada ontem no debate promovido pela Santa Cecília TV com os 16 candidatos a prefeito de Santos, né? Dentre eles o desembargador Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Um candidato lá, eu não lembro bem agora, não sei se o Fernando deve assistir o debate, não sei se ele lembra, foi indagado a respeito disso, né? Dizendo que o doutor Ivan Sartori passou um pano, entre aspas, aí na situação do Siqueirinha, e que quando ele foi presidente do tribunal também, ele não fez absolutamente nada contra as inúmeras queixas lá de outros colegas, juízes e juízas, e enfatizou bem a situação de uma juíza, né, mulher, uma juíza mulher que teria sido ofendida pelo desembargador Siqueira. Bom, há muito corporativismo, infelizmente. De qualquer maneira, está essa situação aí. O doutor Eduardo, você que é especialista na área de direito eleitoral, a gente viu aí nos últimos dias, aqui na região da Baixada, denúncias de que facções criminosas estariam impedindo candidatos do PSDB e partidos coligados na disputa da prefeitura de fazerem campanha em determinadas regiões, determinadas comunidades e tal, acionar a Justiça Eleitoral, que por sua vez acionou a Polícia Federal para investigar esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é uma só, né? Sempre que se tem uma campanha, é comum esse tipo de coisa, né? Determinados candidatos, né? Determinados grupos não querem que outros candidatos entrem em determinadas comunidades. Isso, de certa forma, já faz parte até do próprio folclore eleitoral, né? Sem dúvida. Isso aí é uma situação entre eleição, sai eleição, isso é uma denúncia corriqueira, né? No tocante a isso, existe o exercício abusivo do poder, né? Seja do poder econômico, do poder político, até tem alguns precedentes que falam sobre abuso do poder religioso. Se chegar a ser comprovado, pode caracterizar, pode chegar a ser a cassação da candidatura. É previsto na legislação, mas é uma prova muito difícil de ser realizada, né? Porque você teria que ter um comando, teria que comprovar um comando que determinado candidato mandou que aquele líder daquela comunidade não deixe ninguém fazer a campanha em nome de determinado candidato e utilizasse a força, utilizasse a violência para impedir a propaganda, a divulgação de outros candidatos. É uma prova bem complexa de ser feita, né? É complicado, realmente. E outra coisa, Fernando, essa história de tentar acionar a Polícia Federal, quer dizer, as facções, né, em especial a facção, o PCC, ela ganhou uma notoriedade e um crescimento transnacional, quer dizer, se em 30 anos, quase 40 anos, não se teve uma atuação mais firme para evitar, né, a subsistência dessa facção, não é agora, às vésperas da eleição, que vai se acabar com isso, né? Com certeza. E às vezes, como você falou, às vezes também pode ter muito folclore nisso, né? Olha, tal candidato não pode ir aqui ou ali, e na verdade não existe nenhum tipo de restrição, proibição. Às vezes cai tudo muito no folclore. Mas como o doutor Eduardo comentou, é muito difícil esse tipo de investigação, de provar que algum candidato está envolvido com isso. Quem que está sendo impedido de entrar ou sair de alguma via pública? É muito sutil isso, né? Acaba sendo utilizado e cai tudo na conta da facção, né? Facção daqui, facção dali, proibiu aqui, proibiu ali, e às vezes não existe nada disso.
E a gente acompanha a eleição já há um bom tempo, a gente sabe também que é comum também alguns candidatos provocarem, entre aspas, essa situação, né? Essa briga, por exemplo, de rasgar a bandeira, rasgar a faixa, muitos candidatos faziam isso, né? Botavam meia dúzia de cidadão lá, arranca minha faixa lá que eu vou filmar, você sai correndo e tal. Quer dizer, tudo uma açãozinha programada, né? Para fazer, olha, tá vendo, estão acabando, não querem, não sei o quê. Aquele truque de colocar placas ou faixas de candidato em locais proibidos. Né? Também, é muito comum. Isso daí sempre aconteceu, essa sacanagem eleitoral sempre existiu e sempre existirá. Se ficar muito atento, e a justiça também. O Heraldo, Fernando, Oi. teve um episódio inusitado aí, acho que foi umas 2 ou 3 eleições passadas numa cidade aqui no litoral que horas antes na madrugada anterior da eleição, distribuíram um panfleto aí falando que um candidato tinha aberto mão da candidatura em favor de outro. Não sei se vocês lembram disso aí. Você vê que ponto que chega, né? A sacanagem. Né? E várias eleições acontece isso. Quando não acontecem na véspera ou antivéspera, sai jornalzinho apócrifo com pesquisa eleitoral. Dando os candidatos favoritos lá embaixo, né? Está estourando com 112%, né? Exato. Que acabam influenciando. É difícil fazer essa prova, né? Se influencia ou não o eleitorado, né? Em manada. Vou votar naquele candidato que caiu nas pesquisas? Não, vou aquele voto útil, né? E o que acontece? Qual a consequência disso? Por exemplo, lançar uma pesquisa dessa aí. A multa não chega a 50 mil reais. Não vai dar a cassação da candidatura. Então, para aquele que quer arriscar mesmo 50 mil reais, e depois ele acaba se virando. Porque as multas, no caso, por exemplo, de uma pesquisa não registrada, o valor é esse, de 25 a 50 mil reais o patamar máximo. Eu lembro que na eleição passada, 2016... logo quando dá a abertura dos pontos de votação, começaram a divulgar, né, que o então candidato à reeleição à Câmara de Santos, o vereador Banha, no caso do Banha Joaquim, havia sido preso, né, por propaganda irregular, que estava na Polícia Federal, não sei o quê. Isso criou um problema seríssimo para ele. Ele perdeu muito voto com essa história, viu? Porque verdade, eu lembro. Se disseminou de tal forma que mesmo ele gravando uma entrevista, eu acho que foi para a própria Santa Cecília TV na época, o estrago já estava feito, viu? Sim. Divulgado inclusive, de tal forma nas redes sociais que... Esse boato aconteceu, salvo engano, no dia da eleição. No dia da eleição, logo depois que abriu as urnas. As urnas não, os postos de votação, né? Então problemático. E agora esse tipo de situação aí é tipificado como crime eleitoral, né? Na eleição anterior já não era, né? Mas hoje a questão é descobrir a autoria, né? Mas mesmo para quem repassa esse tipo de informação, vai ter problema, não é isso, doutor? Vai ter problemas. E hoje é fácil identificar. Você identificar que houve um disparo em massa hoje assim. A questão é, se quiserem investigar, acham. Ok. Bom, olha, amanhã é o dia da multivacinação para crianças. O mês todo é o mês de vacinação, né? Mas amanhã será o dia D, né, nas policlínicas da cidade e também na Praça das Bandeiras, lá no Gonzaga, na Praia do Gonzaga, né? As campanhas de vacinação seguem até o final do mês, né? A multivacinação para atualização da caderneta e também contra a poliomielite, né? Que é uma campanha mundial do Rotary Internacional, né? Que vem sendo feita com bastante resultado positivo, a ponto de essa doença estar praticamente extinta no mundo, né? A gente tem, inclusive, um spot aí. Gabriel, solta para nós.
A erradicação da polio constitui uma das iniciativas mais longas e importantes da trajetória do Rotary, ajudando a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças contra a paralisia infantil em 122 países do mundo. Para continuar essa erradicação, o Rotary tem uma orientação a fazer aos pais e responsáveis. A campanha nacional da poliomielite e multivacinação ocorre entre os dias 5 a 30 de outubro. Todas as crianças de 1 a 5 anos têm que ser vacinadas contra a polio e jovens até 15 anos precisam participar da multivacinação para atualizar a carteirinha. Procure um posto de saúde perto da sua casa. A vacina é gratuita e protege. O Rotary abre oportunidades. Bom, tá aí. Então, papai, mamãe, né, vovô, titia, levar as crianças para vacinar amanhã, né, não só contra a poliomielite, mas atualizar a caderneta de vacinação da criançada. Isso é muito importante. Até porque teve uma movimentação contrária no mundo, né, contra as vacinas. É só mentes doentias que fazem esse tipo de coisa, né? O ser humano, ele é vulnerável. Assim que nasce, se não for vacinado, vai morrer, né? Vai contrair uma série de doenças. Então, a gente aqui defende a vacinação, e eu lembro do tempo de criança, dia de vacinação era festa, hein? Fernando também lembra disso, né, Fernando? Opa, a divulgação é importantíssima para que a população tome conhecimento que estamos, né, na campanha de vacinação, em especial a poliomielite, que é tão grave, né? Estamos quase erradicando ela do mundo, do Brasil já foi erradicada, do mundo. Mas o Brasil já tem uma tradição de campanhas de vacinação, né? São muitos anos, né? São muitos anos. Eu acho que esse tipo de tentativa de acabar com vacinação, no Brasil não pega mais. É verdade. Bom, é importante isso, Heraldo, também porque a gente tem que analisar que essa situação que foi causada aí pela pandemia vai acabar jogando uma série de pessoas aí na linha da pobreza. Então a gente vai ter problemas aí de saúde e um estresse aí no sistema tremendo. E se a gente começar a jogar combustível aqui nessas informações aí que a vacina causa doença, que causa determinados problemas, isso vai acabar piorando. A gente, na verdade, tem que continuar nessa linha que o Fernando falou. O Brasil tem essa tradição, tem o Zé Gotinha, né? Tem tudo isso, e acho que a gente não pode perder esse viés num momento tão delicado que a gente vai passar aí de um distanciamento cada vez maior aí entre os ricos e os pobres. Aí tá criando um buraco aí tremendo aí. Verdade. Então, o que a gente faz aqui realmente é chamar a atenção dos pais, das crianças, dos responsáveis, para que compareçam realmente. Não custa nada, né? Vai lá, leva a criançada. Muitas vezes essas campanhas assim, quando é feita dessa forma, é sempre lúdica, sempre tem brincadeiras, tem lá um pirulito para garotada, enfim. Mas é muito importante mesmo, porque é saúde, né? Saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. Olha só, o segundo surfista mais bem pago do mundo, o Gabriel Medina. Olha, Gabriel Medina, o xará do nosso diretor aqui, ó. Ganha bolsa de R$15 mil mês do governo Bolsonaro. Bicampeão mundial, surfista brasileiro Gabriel Medina, de São Sebastião do Litoral Norte, foi contemplado pelo governo Bolsonaro com a Bolsa Atleta, 15 mil mensais. Ele é um dos surfistas mais patrocinados do Brasil. Ele receberá o valor mais alto do auxílio pago pelo Ministério da Cidadania, que também pode ser de 5 mil, 8 mil e 11 mil. O Bolsa Atleta tem como principal objetivo patrocinar esportistas de várias modalidades que se destacam em competições nacionais e internacionais e que têm o potencial de representar o país nos Jogos Olímpicos, né? Medina foi o segundo surfista mais bem pago do mundo em 2018, liderado apenas pelo havaiano John Florence. Naquele ano ele faturou 5,3 milhões de dólares e dá quase 20 milhões entre prêmios e patrocínios. Apesar de ser patrocinado por várias marcas, a Lei 12.395 de 2011 não impede que Medina receba o auxílio governamental. Bom, eu acho que tem todos os méritos, né?
nessa atividade dele, de surfista. Agora, o que chama a atenção é o fato de que tem vários surfistas aí que também são bons na prancha, são bons no equilíbrio, são bons em deslizar as ondas e não tem, né, a mesma, vamos dizer assim, sorte, entre aspas, do Medina de conseguir um patrocínio desse. Imagina para um garoto desse que se destaque no surf, tivesse esse patrocínio aí, realmente ele poderia brilhar mais. O Medina já está consolidado, né? Eu acho que não precisaria disso. Eu acho que tem que ser revista essa questão aí dessa bolsa, né? Para dar oportunidade para quem realmente precisa, né? Concordo com você, Heraldo. O Medina, ele já é consagrado. É a mesma coisa que o Neymar tivesse recebendo uma bolsa atleta. Pois é. Né? Um grande atleta conhecido mundialmente. Eu acho que não é essa bolsa não faz diferença para ele, mas pode fazer diferença para um outro atleta. Um outro atleta com condições, com índices para chegar em índices olímpicos, de representar o país, e não tem condições de treinar, de locomoção, de se estabelecer num grande centro esportivo. Eu acho que é até vergonhoso pro atleta vir a público que ele ganha aí, vai ganhar 15 mil, né? São 3 parcelas. Eu acho que não vai fazer diferença para ele. Para quem ganhou 5 milhões de dólares em 2018, não deu nem tempo de gastar. Teria que, realmente, Fernando, concordo com você, teria que rever essa situação aí, mesmo porque a gente tem que aplicar nos esportes de alto rendimento que podem gerar medalhas para o Brasil. Você vê o exemplo da Inglaterra, quando sediou a Olimpíada de Londres. Onde que ela apostou? Ela apostou nas modalidades que dariam mais medalhas para ela galgar postos no ranking, né? Ela acabou abrindo mão de esportes coletivos e, na época, salvo engano, alguns 4 anos ou 6 anos depois, o governo inglês colocava anúncios no jornal oferecendo salário para as pessoas entrarem nos esportes, tinha alguma aptidão, o governo pagou o salário para elas, treinou em um esporte de alto rendimento e acabou gerando, ver a colocação, é só você comparar a colocação que a Inglaterra tinha e agora a colocação que ela teve na Olimpíada de Londres e na seguinte. Então você pode ver aí que esse resultado dá certo. Agora, o Brasil, se ele tem esse tipo de legislação, ele tem que... Quem está administrando esse valor aí tem que ter essa visão. Vamos distribuir o dinheiro para gerar mais medalhas para o Brasil. Eu acho que o objetivo tem que ser esse. Olha, já que nós estamos falando de surfistas, nós tivemos aí nessa semana também uma outra situação que lembrou bem, entre aspas, uma carteirada, né? Uma outra carteirada aí, e envolvendo também o Delbel. A gente tem um áudio, o Gabriel, solta aí para a gente ouvir. Delbel, beleza, irmão? Boa noite. Queria que tu visse quem que tá lá tomando conta do parque agora da parte da noite, que tem um rapaz que guarda meus cachorros lá dentro da escolinha, que eu tenho 2 cachorros lá faz mais de 10 anos, você sabe muito bem qual é a minha rotina, vou de manhã e solto, vou à noite e prendo. E agora o rapaz me ligou, ele quis entrar lá para prender, tem 2 guardas lá que não estão querendo deixar ele entrar, falando que a partir de amanhã não entra nem eu, não entra mais ninguém lá, que é a ordem sua. Então eu gostaria que tu averiguasse isso aí para mim. Esses guardinhas já vêm querendo confusão comigo há um tempão e eu só estou me segurando. Sabe que eu jogo no time, sou parceiro, mas mexeu no meu calo, vai arrumar confusão comigo. Então eu gostaria que tu averiguasse quem que é, que eu prefiro falar contigo do que falar com mais alguém, falar com o prefeito, ou chegar até em mais alguém mais alto. Então eu prefiro falar contigo que tu é meu amigo, tá me entendendo? Tu me entende, eu gosto de ti, tu gosta de mim, a gente somos amigos. Para que a gente resolva logo isso, tu procure saber lá quem que é lá pra... Deixa a gente quieto aí. A gente não incomoda ninguém. Tô lá há 50 anos, tomo conta daquele lugar como ninguém. Meus cachorros não fazem mal para ninguém. Se puder me ajudar, eu te agradeço, tá bom? Obrigado e boa noite. Ô,
Ô, Delbel, o nome do cara lá é tal de Justino. Ele entra à noite lá e vai sair às 7 da manhã. Eles estão com essa mania, depois que aconteceu aquele negócio lá com o desembargador, de ele ficar irritando as pessoas e querer gravar. Ele pode gravar o que ele quiser, tá me entendendo? Tu me conhece, sabe que eu sou um cara do bem. Se ele quiser arrumar confusão comigo, ele vai arrumar, tá me entendendo? Vai arrumar confusão. Eu não sou desembargador, eu não sou encrenqueiro, eu não sou nada. Mas ele vai arrumar confusão comigo. Esse tal de Justino, ele não me conhece, querer me proibir de entrar onde eu vivo há 50 anos. Se tem um cara que leva o nome daquele parque lá, sou eu. Pro Brasil e pro mundo todo. Tu sabe muito bem. Não me vem um cara desse aí querer crescer em cima de mim. Tá me entendendo? Eu respeito vocês, respeito a guarda, mas tem que me respeitar também. Que eu não sou nenhuma criança. Então eu já tô te falando isso aí, senão eu vou levar isso mais além. Tá me entendendo? Vou levar isso na televisão, vou queimar o filme, hein? Você sabe que eu jogo do lado do prefeito, sou parceiro. Mas não vem querer mexer comigo. Mexer no meu calo, mexer nos meus cachorros, vai uma confusão, hein? Não sou desembargador, não sou ninguém, mas tô te avisando. Tô de Justino aí, é melhor tu ligar pra ele, aí, mandar passar um pano, porque senão vai arrumar confusão comigo. Vai virar arrumar inimigo lá em cima, hein? Vai arrumar inimigo. Eu tô te falando isso na moral, porque eu gosto de ti, tu é meu amigo. Tava bravo aí o surfista Picuruta Salazar, tava bravo aí. Na verdade, assim, ele é tutor de 3 cães comunitários. São cães que são cães abandonados, que a comunidade vem, pega e tal, então eles ficam responsáveis pela guarda desses cães, né? Cuidar da vacina, essa coisa toda. E como o parque está fechado, porque a prefeitura queria começar uma obra lá e foi embargada pelo Ministério Público, enfim, então está tudo fechado, está cercado lá pelo Estapome, ninguém pode entrar. Mas tem os cachorros lá que ficam na escolinha do Picuruto. O Picuruto é pago para dar aula de surf lá. Mas desde a pandemia também não dá mais nenhuma aula lá, essa coisa toda. E ele ficou bravo. Agora, tem as pessoas aqui na cidade que têm o telefone do Delbel. Eu não tenho. Você tem, Fernando? Não tenho. Tem. O senhor tem, doutor Eduardo, o telefone do Delbel? O Delbel resolve as coisas aqui nessa cidade. Viu? Olha, eu acho que o prefeito errou. Ele tinha que lançar o Delbel como candidato a prefeito, rapaz. E não esse Rogério Santos, viu? Tá mais famoso, né? Tá mais famoso. Poxa vida. Heraldo, eu não tenho telefone. Se eu tivesse, ele ia negar. Tem uma... Olha, eu tô preocupado com o Justino, hein? Não sei quem é, mas eu fiquei preocupado com ele. Para vocês verem como repercutiu esse assunto do Delbel, há uns meses atrás eu estava na Bahia e eu conversando com uma pessoa lá, trocando ideias lá, e aí eu falei, eu sou de Santos. Aí ele falou, pô, chama o Delbel. Tá vendo? Não, e você vê que situação, né? Quer dizer, a gente estava comentando do Siqueirinha, né? Toda a repercussão negativa. Que o processo tá. Não estão querendo processá-lo e tal. Agora, Heraldo, fiquei curioso para saber quem que ele ia acionar aí, lá em cima. Quem que é o contato lá de cima, né? Pois é, ele é amigo do prefeito, ele falou, deu né? Impressão, ele disse que podia ir até lá em cima, né? Do jeito que ele falou, lá em cima vai subir da serra. Deu a impressão que o patamar é superior. Nós recebemos ontem aqui o jornalista Carlos Raton, que é do Diário do Litoral, colega Raton. Ele fez uma entrevista sobre essa situação e a prefeitura deu esclarecimento, disse que houve um mal-entendido por parte do Justino e o colega do Justino lá, porque os cães são realmente comunitários, são cuidados lá pelo surfista, pelo Picuruta, e então permitiu, né, que entrassem lá para dar alimentação para os cães, prender essa coisa toda, e que deu o assunto por encerrado. Nem o Delbel, nem a prefeitura iriam se manifestar sobre o assunto. Mas o fato é o seguinte, o Delbel resolve, viu? Delbel é puta feia. Chamar o Delbel aqui no programa, é meu amigo também, mas eu não tenho o celular dele, né? Eu não tenho. Olha, é uma boa, hein? Convidar o Delbel para participar do programa aqui, para ver se o telefone dele toca muito. Agora tinha o caso dos cães, realmente, eles não podiam ficar sem uma alimentação, né? Sem os cuidados necessários. Aí é verdade. Também. Desculpa, Justino, mas aí também já foi demais. Agora porque, também não sei se
Se os cães também, acho que ficariam, de repente, muito melhor cuidados na casa do Picuruta, né? E não lá no parque, não sei, enfim. Não, mas ele tem essa característica, né? É cão de rua, mas é um cão de rua bem Ok. cuidado, sabe? Sim, tá. Existe uma lei municipal que estabelece esse tipo de coisa. Eu lembro que uma vez o pessoal queria recolher um cão, ali no bairro do Zé Menino também. E o cão era bem cuidado, o cão tinha sua cadeiretinha de vacinação, tudo, não atacava ninguém, era manso, mas algum vizinho lá não gostou do cão ficar na rua, né? Uhum. E chamou a carrocinha, nem existe mais a carrocinha, né? Verdade, mas É, queria que a zoonose recolhesse o cachorro. E houve você sabe que essa questão de proteção animal já rendeu muito crédito político, eleitoral para muitos candidatos, né? muito voto, Que tem é. essa Aliás, bandeira. tem o vereador dos cachorros aí, né? O grande disputado, ele é conhecido como vereador dos cachorros, né? Há muitos anos e Se quantos elege com mandatos a causa já animal, tem. na verdade, né? Exato. Se elege com a causa animal. Fernando, nós estamos Ele não chegando ligou aqui. pro Delbel. Não. O Furtado não ligou pro Delbel para O saber como é que tá Furtado o cão. não. Furtado. Fernando, você que acompanha muito o esporte, Isso. a MP do mandante caiu, né? Explica para nós como é que é isso aí. E, Geraldo, não tô muito por dentro disso, não. É a medida provisória do presidente lá, que ele queria tirar a hegemonia da Globo na transmissão dos jogos. Ah, Né? A MP, a quem... conhecida MP do Flamengo, né? Isso! Ah, verdade. É o que era o maior interessado, né? Que era o maior interessado, mas envolve muita questão financeira, né? Muito poder econômico envolvido nisso. Isso daí é uma briga de cachorro grande, né? Ainda vai render muitos capítulos. É. Ainda mais Agora, envolvendo o governo federal agora. agora, o Heraldo, tocando aí no assunto aí de futebol aí, que a gente viu essa semana aí da Globo não transmitindo o jogo Brasil e Peru e a É a seleção, nossa né? e a nossa rede estatal aí TV Brasil transmitindo foi foi o governo Bolsonaro aí capitaneando aí usando o futebol aí para capitanear a popularidade, né? O pessoal gostou, né? Mas Foi. essa MP vem para isso, né? Também tem esse lado político eleitoreiro. Mas caiu já, Fernando. Ela não foi votada aí nos 120 dias, caiu. Né? Nem pode Assim, ser porque reapresentada novamente. é o que eu te Nesse digo, né? exercício, né? O lobby por trás disso é muito forte, é muito poderoso, né? Muito São poderoso mesmo. milhões de dólares, né? Não vamos nem falar em reais. A Globo não transmitiu porque não conseguiu fechar o acordo, né? Ela só tem os direitos quando o Brasil é mandante. Quando o Brasil joga fora, ela ainda não tem os direitos de transmissão. E nessa semana tivemos uma dança das cadeiras aí no futebol também, né? O Filipão vai voltar lá pro Cruzeiro. Quem é que vem pro Pois é. Palmeiras? É o português mesmo? Eu acredito que nesse primeiro momento o Luxemburgo está tranquilo. Não acredito que haja grande mudança, o time está bem O Luxemburgo pontuado, já né? caiu. Já caiu? Já caiu, pô. Não. Claro. O Luxemburgo já era, velho. O Luxa já era? O Luxa já era. Mas O penso que português ele tá pra vinha. vir aí, poxa. Mas qual deles? O que tava no Flamengo. Não acredito. Não acredito, Pois não é. acredito. Não. Pois Pô, é. mas Ele está ele muito não, bem lá no Benfica, imagina. Isso Não, daí diz que é vem pro surreal. Brasil. Vai retornar ao Brasil. então, Não mas ele não acredito. tinha voltado por causa ele teve justificativa que tinha por causa da mulher, que tinha que voltar para Portugal, não teve É, quando ele saiu do Não, Flamengo? teve o que essa se falava é que justificativa, realmente. ele gostava muito do Brasil, mas se sentia muito inseguro no Rio de Janeiro. Essa questão da violência mexia muito com ele. Se ligar o noticiário todo dia e é tiroteio, é gente morrendo, bala perdida. Isso que afugentou ele. Agora a situação do Cruzeiro é lastimável, né? Pensando que Pois é. há uns anos atrás foi campeão brasileiro
e agora está na zona de rebaixamento da Série C, devendo acho que 1 bilhão de reais. Pois é, e o Filipão veio para tentar apagar esse incêndio aí, né? Não fechou com o Corinthians, né? Também falaram muito que o Filipão poderia desembarcar ali no Parque São Jorge, mas também não sei se não houve interesse de ambas as partes. Na verdade, era só um boato e ele acabou desembarcando lá em Belo Horizonte. Mas a missão é mais tranquila, né, Fernando? Subir da Série C para a Série B e ser campeão no Timão, né, pô? Ah, não, sim, claro. A pressão é bem diferente, né? Primeiro que ele tendo sido técnico do arquirrival, enfim, acho que isso daí a torcida já ficaria metade, só desse fato a metade conta. Então acho que não ia render muito crédito para a atual gestão, que tenta emplacar o seu candidato a presidente no Corinthians. E o Filipão já fez o nome dele, pô, já foi campeão do mundo já, e eu acho que mas ele por final de carreira, acho ruim. Tá tranquilo. Meus amigos, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho da polêmica também da contratação do Robinho. O que os amigos pensam disso? Eu acho que também trouxe uma imagem um pouco negativa para o clube, né? Tendo em vista aí os protestos, né? É um grande jogador, tem uma história dentro do futebol, mas fora do futebol tem essas questões aí pessoais que infelizmente atrapalham, né, alguns jogadores. Nesse caso, ele já condenado em primeira instância por estupro na Itália, conseguiu fugir de um processo idêntico na Inglaterra. A questão não está muito boa para ele. E traz uma imagem negativa para os patrocinadores, para o clube, fica essa celeuma. Aliás, um patrocinador já retirou o patrocínio, na verdade, né? Uma empresa aí de planos odontológicos, alguma coisa assim, né? Diz que não quer vincular a imagem da empresa à situação do Robinho. É claro que ele está recorrendo lá, não é uma condenação definitiva, mas de qualquer maneira ficou ruim, né? Ficou ruim, fica chato. O Santos também tem aquela equipe feminina lá, as Sereias, que também se posicionaram contra a contratação do Robinho. Eu acho assim também, sabe? O Robinho está em final de carreira, não vai jogar nada. Não vai jogar nada no clube. Quer encerrar a carreira no Santos? Faz um jogo. Convida uma outra equipe, né, para fazer um jogo de despedida do Robinho, né? Dá uma parte da renda aí para uma entidade assistencial e pronto. Por que ele vai ficar lá? Essas histórias de jogador acabar a carreira num determinado clube que diz que ama a camisa, nunca deu certo, viu? Você viu que foi uma tentativa de uma jogada de marketing do atual presidente, né, que assumiu aí na reta final aí do mandato. Por isso que ele está hipertenso. Só que foi negativo, né? Acabou o tiro saindo pela culatra. E essa questão de que ele está recorrendo, o traficante que foi solto pelo Marco Aurélio também está recorrendo. Mas, entendeu? Ele está condenado. Condenado é condenado. Eu acho que para a imagem do... Talvez para a imagem do Santos, realmente, eu acho que não colou bem. Mas eu entendo que a cabeça aí vou interpretar pela cabeça do técnico aí do Cuca. Talvez ele tenha pensado no Robinho como um cara mais experiente, uma equipe é jovem, talvez o Robinho ele tem essa tarimba aí de vestiário. Ele seria lógico, as condições físicas dele a gente desconhece porque ele já não joga há um certo tempo, mas assim, ele teria condições de colocar a bola bastante pro Marinho, para potencializar o Marinho aí. Mas eu acho que é uma pessoa que é publicamente exposta nas condições atuais do que domina politicamente correto, não foi uma bola dentro do Santos ter chamado ele, não. Pois é, olha, dentre as duas pessoas que estão acompanhando aqui o Em Cima da Hora pelo Facebook, o nosso amigo Carlos Soeiro, e ele diz o seguinte: o Palmeiras está tão ruim que tem que chamar o Salvador. Jesus, muita propaganda e pouco time.
Conosco também André Palópolis, lá de São Vicente, a Lígia Lucas, Flávio Souza, Dalmiro de la Roja, além de outras pessoas que estão acompanhando aqui, deixaram lá um cliquezinho, lá um joinha para nós aqui e parabenizando a equipe do programa de hoje. Muito bem. A história do Robinho é aquela história, né, rapaz? O Santos, são duas questões muito polêmicas, que se um clube de futebol, qualquer empresa puder ficar longe desse tipo de coisa, uma é questão de racismo, e a outra é violência contra a mulher. Nós tivemos aí recentemente aquele caso do goleiro, né, que agrediu a esposa, a companheira, enfim. Do São Paulo. Foi um lema muito forte, lá nos Estados Unidos, e de imediato o time o afastou. Quer dizer, então, se a equipe puder ficar longe desse, é a melhor coisa que tem, né? Não se envolver com isso. Mas é aquela história, tá se defendendo, é que nem diz o Fernando. O André do Rap também está se defendendo. Todo acusado tem direito de defesa, mas daí a envolver fica chato mesmo, né? E parece que tem uma questão também do Robinho tá em dívida com... O Santos está em dívida com o Robinho, né? Tem então, isso também. Isso pode ter sido colocado no pacote, né? Pode ser. Muito bem, meus amigos. 9h21 da manhã já, e a gente vai agradecendo aqui a participação do Fernando mais uma vez. Fernando, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, né? E participando aqui do Em Cima da Hora, você que já tem cadeira cativa. Logo a gente vai voltar para o estúdio presencial, né? O Gabriel está dando os últimos retoques, estamos de casa nova, agora aqui no Embaré, né? Novos estúdios. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, Heraldo. Só está aguardando sair o cheiro da tinta nova, né? Isso. Ele apareceu ali rapidamente. Um bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Heraldo. Um bom final de semana aos nossos ouvintes. Até a próxima. Eduardo Fernandes, obrigado também pela participação pela primeira vez aqui no estúdio virtual, e também já fica o convite para, assim que retornarmos à atividade presencial, que você compareça também ao nosso estúdio, né, e possa saborear o cafezinho amigo do Gabriel. Obrigado pelo convite, Heraldo, obrigado pelos ouvintes aí, pela audiência, obrigado, Fernando, e estou sempre aí à disposição. Quando precisar, é só chamar a gente e pode ir colocando mais água no café aí que estamos aí. Tá certo então, gente. Muito obrigado. Tenham um excelente final de semana. Não esqueçam, amanhã a vacinação. Ô, Gabriel, vamos encerrar hoje de forma diferente. Coloca a vinheta aí da vacinação para a gente encerrar, tá bom? Obrigado. A erradicação da polio constitui uma das iniciativas mais longas e importantes da trajetória do Rotary, ajudando a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças contra a paralisia infantil em 122 países do mundo. Para continuar essa erradicação, o Rotary tem uma orientação a fazer aos pais e responsáveis. A campanha nacional da poliomielite e multivacinação ocorre entre os dias 5 a 30 de outubro. Todas as crianças de 1 a 5 anos têm que ser vacinadas contra a polio e jovens até 15 anos precisam participar da multivacinação para